George é adotado parece teoria maluca, mas ao analisar Peppa Pig, as coisas não se encaixam tão bem quanto parecem. Vamos começar pela linha do tempo. A maioria das pessoas assume que a primeira aparição oficial de George é no episódio em que Mamãe Pig está grávida. Nesse episódio vemos toda a família Pig assistindo a vídeos caseiros antigos da Peppa quando ela era uma garotinha, claramente mais nova do que a Peppa que conhecemos hoje. Como Peppa tem 4 anos e não lembra das filmagens, supõe-se que tinha cerca de 2 anos na época. Mas aqui as coisas ficam estranhas. O George atualmente tem 18 meses de idade. Se a Peppa tinha 2 anos no vídeo caseiro e a Mamãe Pig estava grávida, o George deveria ter quase 3 anos, não 1 ano e meio. Há uma grande inconsistência na linha do tempo. Alguns fãs acham que o bebê que Mamãe Pig esperava pode não ter sobrevivido. E depois do desgosto, o Papai Pig foi a um orfanato e adotou um bebê, que agora conhecemos como George. Isso explicaria a diferença de idade, o silêncio sobre o nascimento de George e por que nenhuma criança lembra do ocorrido. Eram jovens demais para lembrar, mas não é só isso. Existem mais indícios bem diante dos nossos olhos de que George talvez não seja um membro biológico da família Pig. Veja o episódio Dia Internacional, por exemplo. Cada criança se veste com roupas tradicionais de diferentes países. George, curiosamente, está vestido como um cosaco russo, com um chapéu e traje autênticos. O estranho é que, quando chega a vez dele se apresentar, ele fica em silêncio e apenas sorri. Você pode pensar que é porque ele não fala muito, mas na cena seguinte, ele canta junto com todo o grupo. Por que então George fica calado em sua apresentação? Estaria escondendo um sotaque estrangeiro, talvez russo, do qual sente vergonha? Se George tivesse sido adotado da Rússia, isso faria sentido, já que esse tipo de dica sutil pode passar despercebido pela maioria dos espectadores. Isso também nos leva à estranha questão do sobrenome de George. Em Peppa Pig, existe um padrão de nomes bem estabelecido. A maioria dos personagens tem nomes e sobrenomes que começam com a mesma letra. Peppa Pig, Pedro Pônei, Cândida Gata, Deni Cão, Suzy Ovelha e assim por diante. Até mesmo as famílias estendidas seguem essa regra, como Emily e Edmund Elefante ou Rebecca e Richard Coelho. Mas George quebra esse padrão. O nome dele começa com G e o sobrenome da família é Pig. Isso pode não parecer muito, mas considerando a lógica consistente de nomes do desenho, chama a atenção. Se George tivesse nascido na família Pig, não teriam dado a ele um nome como Paulo, Pedro ou Patrick para combinar com o sobrenome com P. Talvez a família Pig não tenha dado um nome a ele, já que George já tinha esse nome ao ser adotado. Alguns espectadores especulam que o sobrenome original de George seria russo. E ainda tem a questão do brinquedo favorito dele, o dinossauro. George é obcecado por ele. Em um episódio, após o brinquedo quebrar, a família toda busca um substituto, até mesmo na grande loja do Sr. Raposo. É curioso que um brinquedo tão popular seja difícil de achar. Uma explicação é que ele não é vendido no país da Peppa. Talvez ele tenha vindo com George de onde foi adotado, sendo possivelmente sua única ligação com a família biológica, o que explicaria o apego emocional e a raridade do brinquedo. Mas por outro lado, no episódio Bebês, vemos Vovó Pig dando um dinossauro para George quando ele ainda é um bebê nos braços da Mamãe Pig. Então isso contradiz a teoria. A menos que Vovó Pig tenha dado a ele um brinquedo que originalmente pertencia a um bebê de outra família ou época, e George apenas criou um forte vínculo com ele depois. As origens do brinquedo seguem incertas, e a confusão só aumenta o mistério sobre a história de George. Agora voltemos à questão do nome ter sido oficialmente confirmado. No episódio Aniversário do Edmund Elefante, a família da Peppa recebe um convite endereçado ao George Pig, o que parece confirmar o sobrenome dele. Mas se pensar bem, a família do Edmund pode ter presumido que o sobrenome do George era Pig por causa da Peppa. Ninguém na própria família do George jamais o chama de George Pig, e isso nunca é mencionado diretamente em nenhuma outra situação oficial. Talvez a família Pig tenha dado seu sobrenome por simplicidade, mantendo o original em documentos privados ou na história familiar não mostrada no desenho. E já que falamos de regras de nomes, lembre-se, George não é o único que foge do padrão. A irmãzinha da Peppa, Eve, e os primos Chloe e Alexander não têm nomes com as iniciais da espécie. O nome da tia Dot também foge desse padrão. A regra pode não ser universal, mas George se destaca como personagem principal e a variação do nome parece intencional. E falando na tia Dot, e se a verdadeira mãe do George for alguém que os fãs raramente suspeitam, a tia Dot? Embora pareça estranho, há mais evidências do que você imagina para essa teoria, começando por algo pequeno, mas constante, os nomes dos personagens. Como já discutimos no universo de Peppa Pig, quase todos os personagens têm o primeiro nome começando com a mesma letra da sua espécie. É um padrão que o desenho segue há anos.
Mas aí temos o George Pig. O nome dele quebra essa convenção de nomes que existe há tanto tempo. E isso não é um detalhe pequeno que dá pra ignorar. Coincidentemente, ou talvez não, a tia Dot é outra exceção à regra dos nomes. O nome dela começa com D, não com P, o que combinaria muito mais naturalmente com o nome do George. E se o George não for irmão biológico da Peppa, mas sim primo dela e filho da Dot? Isso explicaria muita coisa. Para começar, Dory é a única tia conhecida no desenho que não tem filhos. Ela mora em outro país, tem uma carreira estável e parece completamente independente. Se ela teve o George jovem, talvez por gravidez não planejada ou morte do parceiro, pode ter sentido que não conseguiria criá-lo sozinha. Dar seu filho à sua irmã, Mamãe Pig, talvez tenha sido a melhor escolha para todos. Mamãe Pig já tinha uma família estável, e o George poderia crescer com amor, segurança e apoio. Talvez a Mamãe Pig não tenha concordado só por bondade. É provável que ela tenha tido um aborto espontâneo após o nascimento da Peppa. No episódio Antigamente, a Mamãe Pig aparece visivelmente grávida quando a Peppa ainda é um bebê. Os fãs sempre pensaram que era o George, mas e se não fosse? E se a gravidez terminou tragicamente e o George veio para ocupar o lugar dessa perda? Isso explicaria por que Mamãe e Papai Pig são mais protetores com o George, e até mostram favoritismo, como nas festas de aniversário deles. Peppa assiste a um divertido show de mágica em casa, enquanto George faz uma viagem incrível ao museu de dinossauros com robôs e brinquedos infláveis, do jeito que ele gosta. O distanciamento emocional da tia Dot não significa que ela deixou de amar o George. No episódio O Cavalinho Dedos Leves, ela envia um cavalo de brinquedo para a Peppa e o George, um presente internacional caro que sugere uma conexão mais profunda. Por que mandar um brinquedo de tão longe, a menos que uma criança fosse mais importante para ela do que parecia? Talvez o brinquedo fosse mais que um presente, mas um recado silencioso de amor ao filho que ela precisou deixar. E tem a Peppa. Se você percebeu, ela costuma brigar com o George, sentir ciúmes ou excluí-lo das brincadeiras. Alguns fãs veem como rivalidade entre irmãos, mas será que é só isso? E se a Peppa, no fundo, sente que não é mais o centro do mundo dos pais e não entende o motivo? Essa tensão pode ser como ela expressa sentimentos que não sabe explicar. Frustração por ser tratada de forma diferente sem saber a verdade dolorosa. Os adultos da família são os únicos que sabem o que ocorreu, mantendo o segredo escondido para proteger George, Peppa e talvez a si mesmos de antigas feridas. Talvez nunca saibamos se George é adotado. Há evidências para ambos os lados e os criadores do desenho provavelmente deixam isso propositalmente vago. Mas essa é a verdadeira lição. Se George nasceu na família dos porquinhos ou foi adotado por eles após uma tragédia, isso não muda o quanto ele é amado. A família dos porquinhos é unida, carinhosa e alegre. George faz parte da família como qualquer um, mas é divertido imaginar. E se seu nome não for George Pig? E se ele veio de outro lugar? Que outros mistérios podem estar escondidos sob nossos narizes no universo da Peppa Pig?